A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuação aos nossos vídeos para falar do governo de Deus na terra com relação à administração do governo de José no Egito. Sabemos que quando José começou a governar, quando o faraó o pôs como governo administrativo de todo o Egito, foi por intermédio realmente do Espírito Santo de Deus que ele veio a revelar realmente aquela crise que o Egito iria sofrer. E por causa disso, por causa dessa revelação, realmente, o Senhor Jesus o colocou como governador na administração geral nacional do Egito, auxiliando o rei, o faraó, né? Portanto, vamos lá. Quando iniciou realmente aquela crise no Egito, o povo foi falar com José. Então José o que fez? Ele tinha realmente abastecido todos os seus armazéns em todo o Egito a nível nacional, né? Por sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha armazenado terminantemente muitos cereais, a alimentação total para todo o povo do seu país. E então ele começou a vender aquela alimentação para os egípcios e para outras pessoas de outras nações. Passou o primeiro ano e ele realmente conseguiu abastecer todo mundo, porque na realidade o Egito estava completamente abastecido de toda a alimentação que o povo necessitaria realmente para aquela finalidade. Mas ocorre que no segundo ano as pessoas já não tinham mais a capacidade de comprar, porque na realidade todo o dinheiro em circulação naquele país havia sido realmente trocado por alimentação. Eu falo todo porque na realidade a palavra do Senhor diz que todo o dinheiro do Egito foi arrecadado para o tesouro, né? Todo o dinheiro daquele povo. E no segundo ano, eles estavam realmente sem nada para se alimentar, porque na realidade essa crise durou 7 anos. Foi uma crise realmente determinada por Deus para penalizar realmente aquele país. No segundo ano, o povo volta a José e diz o seguinte: olha só, nós já não temos mais dinheiro. O nosso dinheiro foi investido terminantemente em alimentação e nós não temos mais dinheiro para comprar alimento. Por favor, não nos deixe realmente à mercê realmente dessa grande crise que se alastra no país. Então José falou: bom, se vocês não têm mais dinheiro para comprar alimentação, é simples, traga os seus animais que eu vou trocar por comida. E assim vocês não vão precisar realmente ficarem à mercê dessa grande crise. E assim os egípcios fizeram, levaram realmente os animais e José o trocou, fez como moeda de troca a alimentação por todos os animais. E assim, dessa forma, José conseguiu arrebanhar todos os animais daquele país. Cavalo, gado, toda espécie de animais. Passou mais um ano. No terceiro ano, o pessoal foram falar com José: olha, já não temos mais dinheiro, não temos mais animais e a fome continua. Então, por favor, dar-nos a alimentação
para que possamos sobreviver e buscar realmente outras alternativas. E assim José o fez. Quando José realmente viu que aquele povo tinha dado todo o dinheiro, todos os animais, ele falou então: olha, só há uma alternativa. Vocês têm as suas terras, vamos trocar as suas terras por alimento. E o povo concordou: vamos dar as nossas terras em troca de alimento, porque a crise naquele país realmente era intensa. E assim José fez. O pessoal deram as suas terras como garantia, como troca realmente por alimento, troca em moedas por alimento realmente, para sanar a sua fome e das suas famílias. E assim José fez todo ano, administrativamente, trocando as terras daquele povo, recolhendo aquelas terras por alimento. Então José fez o que deveria ser feito. Ele não deixou realmente que aquele povo passasse por grandes necessidades, porque viesse realmente a sucumbir sobre aquela crise, e assim auxiliou aquele povo de uma maneira sábia, como o Senhor Jesus havia impulsionado através do seu Espírito. Só que tem um detalhe: esse ano se passou e veio o próximo ano, e a coisa continuava apertando mais a mais, porque a crise não passava. Foram 7 anos de fome intensa. O país não produziu nada durante esse período, não tinha produzido nada. E o povo então estavam desesperados e foram falar com José. As lideranças daquele povo, que representava as comunidades em todo o país, foram falar com José. E a proposta que eles fizeram para José é a seguinte: olha, já não temos mais nada, não temos mais dinheiro, não temos mais animais, não temos mais terra. Então a única alternativa agora é a gente se trocar a si mesmo como escravo, se doar a si mesmo, eu, os nossos filhos, eles falando, as famílias, eu, os nossos filhos, as nossas famílias, se doar como escravo para o rei em troca de alimento. E assim José aceitou a proposta e fez. Passou mais um ano, José abasteceu aquele povo, e aquele povo se tornaram evidentemente escravos do faraó. Escravos na íntegra. Foi uma coisa realmente drástica, porque as pessoas se tornaram escravos, perderam tudo, se tornaram escravos a troco de alimentação. Só que a coisa começou a apertar mais ainda. Aí veio o ano seguinte. O povo não tinha mais nada, já era escravo e não tinha alternativa. Aí José chamou o povo: o problema é o seguinte, a partir de hoje vamos negociar da seguinte forma: vocês não têm mais dinheiro, não têm mais animais, não têm mais terras, e agora são escravos. Só resta uma alternativa. Para vocês não sucumbirem realmente, eu vou fornecer semente, vocês vão plantar, e da plantação que vocês escolherem em todo o país, vocês darão a 5ª parte de toda a produção para o rei do Egito. E dessa forma vocês serão realmente auxiliados
pelo faraó e não sucumbirão realmente a essa crise que assola o país. E o povo não teve outra alternativa senão aceitar. E daí José então forneceu semente para toda a nação do Egito. E aquela nação começaram a plantar e a produzir terminantemente, né? Em grande escala. Porque aí o Senhor Jesus já estava mais brando com a sua ira sobre aquele povo. E aquele povo começou a produzir. E daí então eles começaram a pagar esse imposto que foi realmente implantado terminantemente por José como governador do Egito. De toda parte, de toda produção, de toda a terra do Egito, eles dariam evidentemente a quinta parte como imposto. E assim essa lei foi implantada. Em todo o Egito, o povo paga a quinta parte de toda a produção, de toda a sua produção, como imposto realmente implantado por José. Portanto, não é de se admirar que, na realidade, todo governo em toda parte do mundo, em todo o globo terrestre, ele é realmente implantado pelo poder auxiliar do Deus eterno, poder supremo e eterno, do governo universal de Deus eterno, para auxiliar o seu povo. E quem dá realmente todas as leis para os parlamentares, quem direciona os parlamentares a fazerem boas leis nos parlamentos em todo o globo terrestre, é evidentemente o Espírito Santo de Deus, que está investido de todo o poder e toda a sabedoria para dar sabedoria a esse povo, através do Senhor Jesus, que assim o determina, segundo a sua palavra, em Provérbios 8,14 em diante. Ok? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: isso é um modelo de governo que, aos meus olhos, agrada terminantemente, porque na realidade ninguém consegue carregar uma grande parte de uma tonelada de peso sozinho. Ninguém consegue realmente administrar, evidentemente, um país se não houver realmente, em primeiro plano, a inteligência divina. E segundo, o auxílio administrativo das pessoas que estão ao lado daquele administrador para o qual ele o escolheu. Vocês observam que um primeiro mandatário de cada país, às vezes, eu não sei se vocês têm observado isso, mas eu tenho analisado profundamente e visto. Quando ele entra todo entusiasmado, novinho, cabelo pretinho. Aí passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, passa o seu mandato todo. Quando ele sai e entrega o poder, ele está todo arrebentado, cabelo grisalho e cansado interiormente e mentalmente. Porque na realidade não é fácil administrar um país. Não é fácil administrar um estado. Não é fácil. Não é nada fácil realmente carregar um peso administrativo intelectualmente. Não parece, mas o decorrer do tempo vai desgastando terminantemente com a preocupação desses homens realmente que assumem o poder, de uma forma terminantemente drástica, porque na realidade a responsabilidade é imensa. E o que eu quero dizer é que na realidade, para se administrar realmente uma grande nação,
É preciso ter homens competentes ao seu lado, ao lado das pessoas que assim estão para aquela missão. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Carregar 1 tonelada sozinho é impossível. Mas se você realmente juntar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 e daí a mais pessoas, vai ser possível. Assim como intelectualmente. E para se investir realmente no Estado, como governador de um Estado, é preciso ter incentivos administrativos, incentivar as indústrias, incentivar ao comércio, incentivar aos grandes empresários e aos pequenos também, para que eles juntos possam realmente produzir em uma grande escala, de maneira que venha realmente abastecer, evidentemente, a todo o Estado. Não só abastecer, mas produzir em uma grande escala que venha realmente satisfazer a todo o seu povo. Porque, na realidade, nada é feito de uma maneira aleatória, senão realmente de acordo com as necessidades dos fatos. E para se administrar realmente um Estado ou um país, primeiro é preciso ter conhecimento administrativo. Primeiro é preciso ter conhecimento realmente do Espírito Santo de Deus. É preciso realmente aceitar, evidentemente, a sabedoria de Deus. Porque na realidade o homem é limitado. Mas Deus pode o capacitar a fazer realmente em grande escala, porque na realidade a palavra do Senhor Jesus diz que todo aquele que é chamado é capacitado. Mas, porém, contudo, é preciso desenvolver os dons. E às vezes a gente só desenvolve, começa a desenvolver em grande crise. Às vezes, eu digo às vezes, porque nem todos têm a capacidade intelectual de desenvolver. Eles preferem realmente usar o que têm, ao invés de fazer um grande sacrifício e desenvolver mais ainda aquilo que foi lhe dado. É fácil. É mais fácil desenvolver aquilo que a gente tem do que procurar realmente buscar mais a acrescentar aquilo que foi me dado. Dá mais trabalho, né? Mas é mais produtivo. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Para administrar, é preciso incentivos em todos os aspectos. Em todos. Comércio, indústria, turismo, transporte, saúde, etc, etc e tal. E isso tudo precisa necessariamente ser desenvolvido, porque uma grande usina, ela depende terminantemente das mais pequenas engrenagens. Sem as menores engrenagens, ela não funciona. Ok? Fica a dica. A paz do Senhor Jesus a todos e até o próximo vídeo.